E eu coloquei como tema dessa mensagem o homem que jogou fora o plano B. O homem que jogou fora o plano B. E é interessante isso, porque que nasce, é um dos pontos que eu vou falar dentro dessa mensagem, mas por que nasceu também esse tema, o homem que jogou fora o plano B? Porque a gente tem sempre um plano B, não é verdade? A gente fica pensando sempre, se não der certo isso, a gente vai fazer isso. E às vezes tem um plano C e um D. Mas se não der certo isso, a gente faz isso. E eu fiquei pensando que a gente tem plano B. E às vezes plano B é a incerteza do plano A. É a falta de confiança no plano principal. Não é verdade? É a falta de confiança no plano principal. Talvez possa dar errado. Bom, deixa eu só dividir aqui algumas coisas importantes para não parecer que eu sou um radical maluco, né? Porque quando a gente fala sobre... E aí você vai entender onde que eu estou querendo ligar isso. Porque quando a gente fala sobre as nossas vidas, a gente tem que ter um plano B, não tem? A gente tem que ter o que a gente vai fazer, né? Para onde que a gente vai fazer? A gente não pode simplesmente meter a cara ali em alguns planos que a gente faz e tocar. Mas eu digo no tocante à relação com Deus. Eu digo no tocante à relação com Deus. O Senhor Jesus, o nosso Deus, Ele é um plano único. Ele é um plano único. E por que eu digo que a gente tem que ter um plano B? Porque Deus se mostra Deus na nossa vida quando Ele frustra o plano B. Deus se mostra Deus na nossa vida quando Ele vai mostrar pra gente, quando Ele vai ensinar pra gente que em momento algum seria necessário o plano B. E aí a gente vai aprender que Deus é Deus por causa disso. Preste atenção. O Egito, para ser descontaminado de todas as outras crenças, ele precisou ser levado para o deserto. Porque é somente nas suas crenças, e quando eu digo crenças, naquilo que ele acredita sendo frustrado, é que o verdadeiro Deus aparece. Então nós temos uma crença muitas vezes que nós precisamos de várias saídas. E é exatamente nessas várias saídas que nós vamos ser frustrados e Deus apresenta-se como Deus na nossa vida, dizendo: Roselaine, você só precisava ter confiado. Que é aquela famosa frase que ela faz por Maria, né? Para Marta. Você só precisa sentar, você está muito agitado, você está muito preocupado, você está muito correndo de um lado para o outro para ver o que você vai fazer. Esse retrato é o nosso, Manuel. Esse retrato é o nosso, né, Bia? É o retrato de agitação, é o retrato de preocupação, é o retrato do que nós vamos fazer. E agora? E agora? E aí nós somos frustrados, literalmente, com todo o amor, com todo o carinho, com a forma especial que Deus tem para tratar conosco, nós somos frustrados no plano B. E ao ser frustrado no plano B, nasce dentro do nosso coração o sentimento pelo verdadeiro Deus dizendo: uau, nós dizendo a Ele: uau, eu estava seguro o tempo todo. Eu estava seguro o tempo todo e não entendia. Mas e quando nós olhamos para esse cego, que a gente já vê que ele já é a escória da sociedade. Ele já é a escória, ele não tem outro padrão de vida, ele não tem outro meio de vida, ele não tem outra razão, outro motivo, não tem possibilidade, né, Marcos? Ele não tem possibilidade de mudar a sua condição. Ele é um anátema, ele é um amaldiçoado por Deus na conduta, na cultura judaica. E a única coisa que resta para esse homem é jogar fora o plano B. Eu quero discorrer um pouco isso com você. Antes vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Marcos, capítulo 10, o versículo é o 46. E nós vamos ler do 46 ao 52. Ok? Então vamos lá. Diz assim:
Então chegaram a Jericó. Quando Jesus e os seus discípulos, com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Ao ouvir que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: Chame-no. Então chamaram o cego. Tenha coragem, levante-se, ele está chamando você. Lançando a capa para o lado, com um pulo, pôs-se de pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu faça? Perguntou-lhe Jesus ao cego. Respondeu: Rabone, mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Amém? É bem impactante, bem chocante essa passagem, né? Então, para hoje nós temos um homem que jogou fora o plano B e eu dividi em alguns pontos para a gente poder esmiuçar. Então, o primeiro ponto que eu enxergo nesse texto: esse texto não é sobre um cego, é sobre um Jesus perigoso. Esse texto não é sobre um cego. A Elizabeth está assim, como assim? É sobre um Jesus perigoso. E eu quero ler aqui, antes mesmo de iniciar a explanar a mensagem, eu quero, crendo que vale a explicação, creio que vale a explicação porque escrevi sobre um Jesus perigoso. Por que Jesus perigoso? Porque ele mexe com a expectativa messiânica num período explosivo. Nós estamos falando de Roma, nós estamos falando de um poder opressor, nós estamos falando sobre César. E ele mexe exatamente no poder messiânico num período que está muito explosivo. Em outras palavras, um Jesus perigoso porque ele vai, entre aspas, através desse cego, esse cego fica exposto ao poder que está externo. E mais na frente você vai entender isso. Então, por que eu digo um Jesus perigoso? Porque Jesus não está nem um pouco interessado na condição que esse mundo está vivendo. Ele olha para você e diz: você é instrumento, meu instrumento para essa nação, para onde você estiver. Talvez nós possamos falar: mas mestre, lá fora está perigoso. E o mestre está dizendo: e é por isso que eu te chamei. Para amarrar isso, eu posso entrar e chegar nos discípulos após a morte de Jesus Cristo, que eles se reúnem dentro de uma sala aterrorizados, né? Com a Guerra Fria, com a possibilidade deles serem caçados porque são seguidores do Jesus que havia morrido na cruz. Quando Jesus volta, ressuscita, ele não vai para templo, ele não vai para qualquer outro lugar, a não ser primeiramente onde? No local onde os seus discípulos estavam reunidos. E ele vai para a mesa com seus discípulos. E ele senta com seus discípulos, ele passa ali aproximadamente 40 dias com seus discípulos, ensinando os seus discípulos, falando, sabe o quê? Lá fora continua perigoso do mesmo jeito. Mas vocês serão cheios do Espírito Santo. Permaneçam aqui em oração, permaneçam na comunhão, permaneçam no partilhar do pão. E através da oração, da comunhão e do partilhar do pão, o Espírito de Deus vai virar sobre vocês. E vocês serão cheios desse Espírito. E agora vocês não terão mais medo de ir para o lugar onde está gerando o medo. Então esse Jesus é perigoso porque ele vai nos tirar do local da acomodação.
Ele vai nos tirar do local onde eu e você estamos vendo o mundo passar, o mundo morrer, pessoas serem destruídas, e nós como servos de Deus de braços cruzados dizendo: Senhor, eu te adoro e te exalto. Mas Jesus está dizendo: sai da tua casa, sai do lugar que te limita, sai do lugar onde você não passa perigo, onde você não corre risco, onde você não tem problema algum. Saia desse lugar e vá pregar a pessoas, a vidas. Amém? Aos olhos humanos, esse Jesus não é perigoso. Porque Ele quer o nosso bem. Amém? Mas o bem que Ele quer para as nossas vidas é a convicção de que o viver é quem? É Cristo. Mas e se a gente morrer? É lucro. Ou seja, é a convicção do plano A. Aleluia. Não existe plano B. Amém? Quantos estão entendendo isso? Deu para entender? Ele é um Jesus perigoso porque ele desestabiliza a ordem da religião. Ele traz ele traz exatamente isso. Desestabilizar a ordem daquilo que disseram. É assim e é desse jeito. A verdade é única e é dele. Ele é perigoso porque ele está a caminho de Jerusalém não para ganhar, mas para quê? Para morrer. E ele está dizendo: Karina, vem comigo, que eu tenho algo maravilhoso para você. E a gente vai muitas vezes como servos de Deus achando que servir ao Senhor é ganhar. Achando que servir ao Senhor é termos conta cheia de dinheiro, achando que servir ao Senhor é ter os nossos sonhos, os nossos planos, a nossa vontade sendo satisfeita. E Ele está dizendo: Rosilane, vem comigo que eu tenho um caminho para você. E Ele vai dizer, e você vai dizer: vamos, Senhor. Ele está indo para Jerusalém, não é para ganhar. Ele está indo para Jerusalém para morrer. Né, Marcos? E tu acha que Ele quer o que para a gente? Morra! Porque se essa boa semente que Ele lançou dentro de você, Elizabeth, não morrer, não vai frutificar, não vai nascer frutos para outras pessoas. Se nós não morrermos para as nossas vontades, se nós não morrermos para as nossas decisões, se nós não entendermos que precisamos morrer para aquilo que consideramos sendo base firme da nossa vida, então somos o crente de braços cruzados na nossa vida, dizendo: ó Senhor, o mundo está assim, ó Senhor, e aí a gente vai acostumar, sabe, Sandra, a levantar as mãos ou orar de madrugada pelo mundo, pelas pessoas que estão se perdendo. Isso é perfeito, ótimo, mas e aí? A nossa missão não se reduz a entrar no quarto, fechar a porta e orar em secreto. A nossa missão se reduz não simplesmente a isso, mas vai além, porque depois que nós estávamos guardados dentro do mesmo local que o Espírito Santo de Deus veio, fica impossível não fazer mais. Fica impossível não ouvir a voz e não ir em busca, em socorro àqueles que estão precisando. É impossível. É impossível permanecer e manter a mesma vida que eu mantive a vida inteira. Então ele é perigoso, sim. Por que ele é perigoso? Porque ele quebra a nossa religiosidade. E ao quebrar a nossa religiosidade, ele nos expõe. Então ele é perigoso, sim, ele é perigoso, porque ele nos leva a um caminho que nós não queremos ir naturalmente. Pedro, você quando era menino falava como queria, agia como queria, pensava como queria, mas depois que você passou a ser homem, quando ele diz homem, não é simplesmente a maturidade do homo sapiens em si, mas depois que você passou a ser homem, ele diz homem espiritual, depois que você entendeu o que é a vida no espírito, outro vai vir sobre a sua vida e vai te levar para um lugar que você não quer ir.
Sabe quem é esse outro? É exatamente o Espírito Santo de Deus, que veio sobre a vida de Pedro e que levou ele ao final da sua vida a ser crucificado também, mas não como Cristo mais. Foi crucificado como? De cabeça para baixo. Eu não sou digno de ser crucificado como o meu rei. Ele foi crucificado de cabeça para baixo. Então esse Jesus é perigoso? É! É perigoso para a nossa humanidade. É perigoso para a nossa religiosidade. É perigoso para a nossa superficialidade. Porque ele quer homens e mulheres que sejam responsáveis, que sejam responsíveis. O que significa responsabilidade? É responder a um chamado, é responder a algo que você foi confiado. Ser responsivo, Ramon, significa você ser a resposta daquilo que ele quer que você responda. Nós estamos muitas vezes diante do Senhor, orando e esperando uma resposta de quem? Dele para as nossas vidas. Mas Marcos, ele está esperando que nós possamos, como Pedro fez, Senhor, então eu largo as minhas armas, eu estendo a mão e digo, leva-me para onde o Senhor quer que eu vá. Essa é a posição que ele está esperando de mim, de você. Qual que é a posição? De sermos responsivos. Senhor, eu não espero mais uma resposta do Senhor para as minhas carências e as minhas necessidades, porque eu entendo que o plano A é suficiente. Eu entendo que o que o Senhor tem para mim é o suficiente. Então o que eu faço agora, Senhor? Agora eu quero ser a resposta do que tu sonhas para essa localidade. Ele quer que nós sejamos a resposta para que ele sonha para a Suíça. Nós fomos aqui. Você já pensou nisso? Eu não queria ter vindo para cá, gente. Eu nem queria ter vindo morar aqui na Suíça. Também não, né? Eu não queria. Nós passamos tantos anos separados, né? Pela nossa vida, caminhando. Nós namoramos quando era muito jovens, depois no namoro terminou. Ficamos 22 anos sem contato algum. Depois de 22 anos que eu encontro essa mulher linda, meu amor, minha esposa. E ela falou, não tem jeito, você tem que vir pra cá. Eu falei assim, eu não vou pra Suíça, eu não quero. E aí sabe o que aconteceu? Ela foi embora pro Brasil. Passamos 3 anos lá. 3 anos lá. Porque eu não queria ter vindo para cá. Até que veio quem? A pandemia. E aí o pequeno negócio que a gente tinha lá quebrou. E eu falei, agora já era. Vamos para a Suíça. E a ideia era o quê? Vamos trabalhar 1 ano a 2 anos no máximo para juntar um dinheirinho e voltar a investir aqui na empresa. Quando eu cheguei aqui 1 ano, eu falei, não quero mais voltar, não. E por quê? Na minha cabeça parece que foi um plano B. Na minha cabeça parece que isso foi um plano B. Que o plano A por algum motivo quebrou. Que a empresa que a gente tinha por algum motivo quebrou, que era a pandemia. O plano A quebrou, ok. Então, Adriana, vamos para o plano B. O que a gente faz? O plano B vai ser ir para lá, trabalhar, ganhar dinheiro para salvar a empresa que a gente tem aqui. Na minha cabeça, entende agora que eu estava falando do plano B, que a gente tem que ter um plano B na capital, mas que Deus sempre tem um plano único. Na minha cabeça esse era o plano B, mas na verdade sempre foi o plano único. Deus te trouxe nesse lugar para alguma coisa. Te preparou até esse momento para alguma coisa. Está preparando você a ouvir essa mensagem um pouco mais incisiva para alguma coisa. Deu para entender já porque que Jesus é o perigoso? Eu botei, por último, eu botei mais coisas, mas eu vou pular aqui agora, porque eu botei perigoso porque seu amor não é dócil. Ele é disruptível. Sabe o que é disruptível? Eu até escrevi disruptível, para você entender. Algo que quebra o padrão. Rompe a lógica normal. Desmonta o sistema. Então o amor dele não é dócil. O seu amor, quando
penetra no seu coração, no meu coração, no coração do Marco, ele vai fazer com que a nossa mente comece a não mais concordar com a lógica desse mundo. Não vos conformeis com o quê? Com esse tempo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Agora a gente olha aquilo que era pra gente normal, Elizabeth, e agora a gente consegue não entender mais como normal. Então é um amor disruptível, concorda comigo? É um amor que quebra um padrão. É um amor que quebra a lógica normal. Enquanto o mundo está dizendo, mas isso é normal, isso é o destino, a gente está dizendo, não. Eu não consigo olhar isso como normal. E quando algo não só melhora o que já existe, mas destrói. O disruptível. O disruptível é quando algo não só melhora o que já existe, mas destrói o jeito antigo de funcionar e cria uma lógica totalmente nova. Tu tá entendendo isso? Esse amor que disruptível é quando algo não só melhora o que existe. Então o nosso chamado, o nosso propósito não é olhar o que está ao nosso redor e ver o que a gente pode melhorar. Porque Deus não quer melhorar o que não está bom. Isso é dar um jeitinho. O que Deus faz? Ele desmonta para fazer de novo. Por isso que eu botei. É quando algo não só melhora o que já existe. Mas o que ele faz? Ele destrói o jeito antigo de funcionar. Ele desfaz aquilo que já existia de uma forma e cria uma lógica totalmente nova. Gente, olha para mim, olha para você. Por que nós nos conhecemos como velhos homens? Por que ele olha para Nicodemo e diz, importa você o quê? Nascer de novo. Então ele está jogando aquela palavra para cima desse homem, dizendo o seguinte, vai ser necessário desconstruir tudo isso que você entende até hoje. Lembra que nós falamos sobre caráter? É necessário desconstruir para construir novamente. Muitas vezes é necessário a gente entrar em crise para que o verdadeiro entendimento venha. E você entende essa palavra crise? Eu já falei isso aqui uma vez também. Crise, sabe de onde vem essa palavra? É aquela lagarta. É a lagarta que subiu a árvore, que se alimentou por um período de tempo, e aí chegou o momento dela fazer a sua metamorfose. Chegou o momento de mudar a sua condição. Ela vai deixar de ser lagarta para ser o quê? Uma borboleta. Ela faz um casulo para ela estar ali dentro. Sabe o nome desse casulo? É a crisálida. É a crisálida. E aí quando o tempo certo vem, a crisálida ela é o quê? Rompida. E depois que a crise é rompida, ela já não é mais uma lagarta, ela é agora uma... Então a crise é necessária. Porque é na crise que nós vamos ser transformados. Interessante, Léo. Se você for o jeitinho de lá cortar esse casulo, essa borboleta não consegue voar. Porque quando rompe, Sim. porque ela faz tanta força aquilo da estrutura da asa da borboleta para ela conseguir voar. Se você rompe aquilo manualmente, dá um jeitinho para ajudar ela. Tá vendo? Essas coisas são muito boas. Na próxima vez que eu explicar, você já vai ouvir isso e você achar que isso veio de mim. E eu vou ficar quietinho, tirando uma onda. Então, Marcos 10, do 46... Tá, não, amor? Marcos 10, do 46 ao 52, não é um milagrezinho solto. Ele é o fechamento de uma sessão inteira de Marcos que vai do 8:22
até o 10:52. Então, Marcos 8:22, ele vai falar sobre um cego. E Marcos 10:52, ele fala sobre outro cego. É como um parêntese. É um fechamento de uma sessão inteira. E eu vou só ler para não perder. Lá em Marcos, para você entender melhor, lá em Marcos 8, do 22 ao 26, Jesus cura um cego em 2 etapas. Lembra disso? Você consegue ver? Sim, consigo ver homens como árvores que andam, né? E cura um cego em 2 etapas. Aqui ele cura outro cego de uma vez. Esses 2 cegos são tipo parênteses que eu coloquei, que Marcos usa para enquadrar o tema central. Gente que enxerga com os olhos, mas não entende nada do que Jesus está fazendo. Dentro desses 2 parênteses, você tem gente que enxerga com os olhos, que estão vendo, mas ainda não compreenderam. Esse é um risco da gente. Passar anos sentado ouvindo, passar anos entendendo, enxergando melhor, mas não compreendendo. Amém? Então eu botei, você pode ver isso, tá lá, de 8:22 ao 10:52, o cego, entre um cego e outro abordagem, aí você tem, eu podia ler aqui, mas eu escrevi, fica melhor, a confissão de Pedro, as 3 previsões da cruz, a transfiguração. Você vai perceber que não entende. Está lá Pedro, Tiago e João. Senhor, queres que façamos 2 tendas? Uma para ti, uma para... Eles não estão entendendo nada que está acontecendo ali. A briga dos discípulos por grandeza. Jesus está falando da morte dele. Jesus está ali falando que ele vai morrer e os discípulos estão dizendo, quem é o maior entre nós? Quem é o mais importante? O jovem rico que olha para Jesus e diz, Senhor, tenho visto todos os teus mandamentos, tenho cumprido todos eles, dos mandamentos todos, o que me falta ainda para ser salvo? Ele não percebia, ele não sentia que era salvo, ele não sentia nada dentro do coração dele. Jesus fala o que para ele? Vai, vende teus bens, doa aos pobres, depois me segue. Pronto, fechou o coração e foi embora. Ele enxergava tudo que Jesus fazia, mas não tinha compreendido ainda. O pedido ridículo de João e Tiago, que são os irmãos. Mais uma vez, Jesus acaba de falar da sua morte, que precisa morrer, ressuscitar. E ele ainda aproxima-se de Jesus e fala assim, Senhor, nós vamos te pedir uma coisa e queremos que tu faças. Queremos que o Senhor nos atenda, quase com... E ele fala, o que vocês querem que eu faça? Quando chegar na tua glória, deixa eu sentar uma à direita e uma à esquerda? Eles não estão entendendo nada. Sabe por que eu coloquei isso aqui, gente? Porque às vezes a gente olha essas passagens assim e a gente fala, realmente eles não estão entendendo nada. E a gente? Como é que a gente tem se posicionado diante de Deus? Com pedidos somente? Nós estamos olhando para a nossa vida ainda como alguém que está precisando desesperadamente de alguma coisa? E estamos indo atrás de Jesus como uma multidão que foi atrás de Jesus para pedir alguma coisa? Jesus, acredito, o Senhor Deus, acredito que continua hoje esperando homens e mulheres que queiram tocar as vestes das suas orlas, as suas vestes, para que Ele possa dizer, Sandra, a cada dia sai virtude de mim em sua direção. E olha que interessante, nós temos que tomar o cuidado, sabe? Porque a nossa preocupação muitas vezes é alcançar o poder de Deus. Quantas vezes você já ouviu falar assim, busque o poder de Deus, busque o poder de Deus. Você não precisa de poder. O que nós precisamos é manifestar o quê? As virtudes de Deus. Amor, compaixão, misericórdia, graça. Porque essa é a nossa função. Para você ter uma ideia, a Bíblia fala que Jesus foi considerado um pouco menor do que os anjos. Ou seja, quando fala em anjos, nós podemos falar sobre anjos bem e do mal, nós podemos falar de Deus e das hostes celestiais do mal também. Então, em matéria de poder, Jesus tinha menos poder do que o menor dos demônios. E sabe para que isso? Para mostrar que para que
vencesse ou dominasse ou colocasse debaixo dos seus pés todas as hostes de Satanás, de demônios, ele não precisava de quê? Poder. Ele precisava apenas de quê? A autoridade, obediência. Então é engano, Elizabeth, se você acha que você precisa de poder, você não precisa de poder, nós precisamos de autoridade. E a autoridade vem de relacionamento, conhecimento, compreensão, entendimento que nós somos o plano A de Deus. Isso gera presença. Amém? Ou seja, todo o miolo desse texto é cegueira. Todo o miolo desse texto aqui, confissão de Pedro, as 3 previsões da cruz, transfiguração, briga dos discípulos por grandeza, jovem rico, pedido ridículo de João e Tiago, é cegueira. E às vezes é o que nós estamos vivendo, cegueira. Amém? E tem mais, quando chegamos em Bartimeu, Marcos está dizendo assim, olha como é que Marcos está dizendo, quer saber o que é enxergar de verdade? Olhe para o cego. Quando a gente chega em Marcos, ali em Bartimeu, o que Marcos está escrevendo para a gente é exatamente isso. Quer saber o que é enxergar de verdade? Olhe para o cego, que loucura. Ele grita, Jesus, filho de Davi. Eu estava até explicando isso para a nega, né? Jesus, filho de Davi. Você sabe o que significa isso, gente? Isso é um título messiânico. Isso é um título messiânico. Não é apenas um carinho, um chamado. Jesus, filho de Davi. Só que nós estamos vendo um local onde está sendo dominado por Roma, que tem César como seu imperador. E sabe o que esse cego está dizendo? Em outras palavras, ele está dizendo Jesus, rei paralelo a César. Ele está em plenos pulmões declarando exatamente isso, ou seja, ele passa a se colocar novamente em local de vulnerabilidade. Ele não está preocupado em não ir contra o sistema, porque o sistema já não tinha ajudado ele em nada. Ele não estava preocupado em denunciar o sistema, porque o sistema era corrompido e ele era a prova de que o sistema era corrompido. Ele é uma pessoa cega que estava à beira do caminho, como nós lemos, que precisava viver de esmola. Você está entendendo onde eu quero chegar com isso? Gente, o Jesus que eu falei, perigoso, é o que traz o Espírito Santo sobre as nossas vidas exatamente para isso. Para nós não nos acostumarmos com o sistema e poder gritar a plenos pulmões, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, tem compaixão da nação, tem compaixão daqueles que estão ao meu redor. Em outras palavras, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, mas a sua palavra, o seu lábio, o seu coração está declarando Jesus, o Rei. E ao declarar com a sua vida e com a minha vida o Jesus filho de Davi, nós estamos nos expondo na maior segurança que um ser humano pode ter de cumprir um propósito para o Pai. Amém? Quantos estão entendendo isso? Em clima de opressão romana, gritar isso à beira da estrada é quase o mesmo que gritar Jesus, rei paralelo ao César. Eu já falei sobre isso. Não é só fé, é fé com risco. Edson, não é só fé, é fé com quê? Amém? É fé com risco. E é aqui que separa-se, e é aqui que separa os meninos dos homens. Sabe, Karine? É aqui que vai separar os meninos dos homens. E quando eu digo meninos dos homens, é quem começou agora, ainda está no leitinho espiritual, sabe que vai viver a vida inteira só, vai para o grupo de vida, vai para a igreja, só para ouvir e depois vai embora para casa. Ah, já peguei minha parte hoje,
Entende? Já peguei, me alimentei, já me fortifiquei. E que se dane o restante. Por quê que escrevi isso? Porque meninos querem um Jesus que melhore a vida deles. Meninos entram na presença do Senhor para pedir apenas para si. E homens? Ah, não. Homens que entendem o texto sabem que Bartimeu está se alinhando com um rei que vai morrer. Meninos pedem para que Jesus mude a vida dele. Homens que entendem o texto sagrado sabem que Bartimeu levantou a sua voz se alinhando a um rei que vai morrer. A minha pergunta para você é, e para mim, quem somos nós? Meninos ou homens? Não precisa me responder, nós somos homens. Não precisa me responder. Essa é uma pergunta retórica para você guardar para você. Porque senão você vai responder o que todo mundo vai responder. E às vezes a sua boca vai falar o que você não é. A minha boca vai falar o que eu não sou. Então, homens entendem que o texto e sabem que Bartimeu está se alinhando com o rei que sabe que vai morrer. Com que tipo de rei você está se alinhando? Com que tipo de rei nós estamos nos alinhando? Ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, ou ao Senhor desse mundo, que tem feito tudo o que está fazendo. Amém? Segundo ponto, deixa eu ver aqui. Segundo ponto, a comparação que surpreende Tiago, João e o cego, que eu enxerguei nesse texto. Marcos 10, 35 a 37, por favor, amor. Marcos 10, 35 ao 37, nosso segundo ponto, ele vai dizer assim: nisso Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximaram-se dele e disseram: Mestre, queremos que nos faça o que vamos pedir, que foi aquele texto que eu falei. Qual é o texto? Aí continua. O que vocês querem que eu faça? Perguntou 37, e eles responderam: permite-nos que a tua glória nos sentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Mestre, queremos que faça o que vamos te pedir. Jesus responde, presta atenção. Jesus responde no 36, volta a 36. Jesus responde, o que? Leia para mim, o que ele fala? O que vocês querem que eu faça? Mais à frente, Bartimeu grita Jesus, e Jesus também pergunta, Marcos 10, 51. Olha, você conseguiu ver a pergunta que Jesus fez? O que vocês querem que eu faça? Agora olha a pergunta que ele vai fazer para Bartimeu. O que você quer que eu? Quantos concordam que é a mesma pergunta? É a mesma pergunta. Só que tem respostas o quê? Diferentes. Não é? Porque o cego diz, Rabone, mestre, eu quero ver. Tiago e João pedem posição. Deixe a gente sentar, um à direita e outro à esquerda. Bartimeu pede, mestre, quero ver. Aqui é exatamente onde homem e menino se separam. Menino da fé usa Jesus para subir de nível dentro do jogo religioso. Menino da fé vai sempre estar na presença do Senhor tentando alcançar alguma coisa, ganhar alguma coisa, garantir alguma coisa. Garantir o pão, garantir o alimento, garantir dinheiro, garantir bênçãos. A igreja resumiu o relacionamento com Deus com uma palavra única, bênção. As pessoas vão dizer para você, Sandra, vá à igreja tal, porque lá Deus tem uma bênção para você. Quantos já ouviram isso? Deus já nos abençoou. Homens de fé usam o evangelho
usa o encontro com Jesus para assumir mais responsabilidade, mais consciência. Você conseguiu entender? Tiago e João, que são discípulos, estão olhando para Jesus dizendo: deixa um sentar à tua direita e um à tua esquerda. Posição é o que muitos hoje, eu não vou dizer a porcentagem que eu não sei, mas eu sei que é uma porcentagem muito grande, chega a Jesus exatamente por posição, por ganhar, por ter, por receber alguma coisa. Estamos às vezes orando para que Jesus transforme o nosso marido, a nossa esposa. E colocamos que o marido e a esposa é o problema, porque estamos pedindo para Jesus interferir nele ou nela. E quem disse que você não pode ser a resposta de Jesus para que você seja o marido que ela precisa? Para que você seja a esposa que ele precisa? Estamos colocando os nossos filhos nas mãos de Deus para que eles acordem, para que eles sejam o que devem ser. E muitas vezes nós precisamos ser os pais que eles precisam. E que pais que eles precisam? Que mulher é essa que precisa? Que homem é esse que precisa? São as pessoas que entendem, não como menino, mas como homens, que o relacionamento com Jesus não é para eu angariar, para eu ganhar ou guardar alguma coisa, mas é para eu assumir a responsabilidade de filho de Deus, de que fui chamado por um propósito. Amém? Eu sei que essa mensagem não é mensagem de encher a igreja, mas eu não estou nem aí. Se vocês tiverem paciência de me ouvir, a gente vai em frente. Pedindo visão, Bartimeu está pedindo, que eu coloquei 3 exemplos. Fim da dependência crônica da esmola. Vamos fazer uma ponte para isso? Fim da dependência crônica de esmola. Fim de ser um homem dependente, de ser uma mulher dependente, de ser o dependente do marido, da esposa, de ser dependente sentimentalmente, dependente emocionalmente, dependente das condições que estão ao seu redor para você se sentir feliz ou não. Se tudo está ao redor do Manuel e na cabeça do Manuel tudo está bem, então ele está bem. Mas se por um acaso, na mente de outra pessoa, olha ao redor e vê que tudo não está bem, que está muito ruim, ele também não está bem, porque ele está dependente daquilo que os seus olhos veem. Fim da identidade de coitado. Senhor, por quê? Por quê, Senhor? Minha vida, eu tenho te buscado, que essa tem sido a oração das pessoas. Senhor, eu tenho te buscado, eu tenho orado, eu tenho jejuado, e eu não estou vendo as coisas acontecerem. Essa é uma oração de coitadinho. Essa é uma oração de quem está querendo que Deus pegue no colo, passe a mão na cabecinha e diga: tadinho do meu filho, você está sendo injustiçado, eu vou te honrar. Você me chamou a atenção com o seu clamor, filho. Desculpa, eu falhei contigo. Só falta Deus falar isso. Tá dando para entender isso? Fim do lugar seguro de vítima do sistema da vida. Que a gente pode traduzir como acomodação, inércia de vida. Mudar dá muito trabalho, mudar gera, entre aspas, insegurança. Mudar, nós precisamos reverter ou rever todas as condições ou tudo que nós estamos fazendo e, de repente, fim do lugar seguro de vítima. Tá aqui, tá tudo bem. Menino quer milagre que mantenha o conforto com o verniz da vitória. Nós queremos simplesmente que Deus nos abençoe. E vamos contar essa bênção como verniz da vitória, que brilha. E depois nós vamos ter coragem de cantar que tem sabor de mel, tem sabor de mel. A minha vitória hoje tem sabor de mel.
E se você ler a letra dessa canção, você vai perceber que está dizendo: quando aqueles que me perseguirem ver eu no alto e eles... Tem sabor de mel. E a igreja vai esperando as vitórias com sabor de mel. Homem quer milagre que destrua a desculpa. Amém? Homem que entendeu que era um milagre que destrua a nossa desculpa. Que arrebente com as nossas convicções. Que desconstrua aquilo que eu declarei sendo certo, que desconstrua aquilo que eu declarei sendo a minha vida, que me leva a enxergar que aquilo que eu declarei sendo a minha base forte é uma porcaria, não é uma base forte. Quantos entenderam isso? Vamos para o terceiro ponto para dar para eu conseguir falar tudo hoje. Depois ele vai falar sobre a capa. A capa não é só pano, é a identidade de mendigo. Volta lá, meu amor, deixa eu ver onde está. Volta mais um pouquinho. Aqui, versículo 50. O que ele fala ali? Lançando a capa para o lado, com um pulo pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. Não foi isso que ele fez? Está sentado lá com aquele pano se cobrindo, e de repente as pessoas falam: olha, tem bom ânimo, o mestre chamou, levanta, tal. Na mesma hora, diz a Bíblia que ele, lançando a capa para o lado, com um pulo pôs-se em pé e dirigiu-se a ele. Então, a capa não é só um pano, é a identidade de mendigo. E vou te explicar o porquê. No contexto, a capa não é só um pano, é um saco. Ela funciona como proteção do frio, uma cama improvisada, um símbolo de condição, em termos práticos, a ferramenta oficial de trabalho de um mendigo. É o que ele usa para caracterizar que ele é um mendigo. Pode falar, Edson. E naquela época, os romanos, eles davam a capa a todo mendigo. A capa não era um mendigo que pegava um pano qualquer. Sim, os romanos que davam, as autoridades romanas. Pode, deve. Eu vejo que Bartimeu, ele joga fora. Quando ele tira essa capa, ele está jogando fora. A segunda oportunidade é o segundo plano. Ele só tem um plano agora. Às vezes eu fico com tanta raiva, gente. Porque o cara tá se metendo na minha mensagem aqui, falando aqui meu ponto aqui. Fica quieto, rapá. Amém? Antes do Ed ficar se metendo aqui falando o esboço dos outros. Mas é exatamente isso. Você entende a capa, gente? Você entende a capa? Que a gente pode ter essa capa também? Ela tem um significado muito forte. É? É uma mudança muito forte. Lançar fora a capa. E essa capa, sei lá, gente, para cada uma capa diferente. Para cada uma capa diferente. Às vezes eu tô, Marcos, olhando para você, falando da capa do Marcos. Olha lá, o Marcos é dependente disso, o Marcos... Eu não tô nem enxergando, mas eu tenho uma capa também que me impede de alguma coisa e que a decisão é nossa, a atitude é nossa. Então, quando o contexto diz que ele lançou sua capa para o lado e foi para Jesus, a cena é forte. Pois antes de ver, antes de ser curado, ele já o quê? Abandona a capa. Abandona o símbolo da sua antiga vida. Lançando a capa para o lado com um pulo, pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. A pergunta, ele já enxergava? O milagre já tinha acontecido? Não. Ele estava enxergando? Não. Você está entendendo nisso? Nós estamos esperando que venha para fazermos. Nós estamos esperando que Deus faça alguma coisa então para sermos. Continua sendo
a mesma investida de Satanás lá no princípio de todas as coisas. Porque ele olha para Adão e Eva e diz: o dia que vocês fizerem, então vocês serão. Aqui a ação é a mesma que nós podemos pensar. O que nós podemos tirar para a nossa vida é: estamos esperando Jesus fazer para então sermos. O convite dele não é esse. O convite dele é: venha, venha como está, faça do jeito que você é, seja do jeito que você é, porque a partir do momento que você decidiu mudar a condição da sua vida, então eu faço. Ele já fez. Amém? Então ele abandona o símbolo da sua antiga vida. Há situações que nós temos que abandonar. Ele abre mão do direito, da possibilidade de viver de esmola. Ele renuncia à estrutura que o sistema do modo antigo. Ele renuncia à estrutura daquilo, vou até usar o que você falou agora, que foi muito interessante, Edson, daquilo que Roma dava para ele, a capa, que era para ele se proteger do fio, que era uma cama improvisada, que era isso, que era aquilo, que é o que o mundo te oferece a cada dia, algo paliativo que não vai resolver a sua vida, que não vai mudar a sua vida, que não vai dar um sentido real à sua vida, que não vai fazer com que você sinta que está cumprindo um propósito. A ação é antes de receber qualquer coisa. Por quê? E isso é muito forte. E aí vem o irmão que se meteu no meu texto. Ele joga fora o plano B antes do milagre acontecer. Elizabeth, ele joga fora o plano B antes do milagre acontecer. Ele não está pensando, Manuel, e se eu for lá e nada acontecer? Ramon, ele não está dizendo assim, tá, eu vou lá, mas e se eu não for nada? Agora eu já gritei, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. As pessoas já sabem que eu comparei ali, eu coloquei Jesus como um rei paralelo. Não é verdade. Em outras palavras, estava dizendo, se der errado, eu estou roubada, Adriana. Mas ele joga fora o plano B. Ele joga fora o plano B. Deu para entender? A atitude é antes. E eu coloquei mais uma vez, meninos e homens. Meninos dizem, se Jesus não responder, eu ainda tenho a capa, o esquema ou o velho lugar. Se tudo der errado, eu volto para a minha antiga vida. Não tem mais volta. Homens dizem, se ele me chamou, o velho já não serve mais. Ainda continue cego por muitos passos. Ainda que a expectativa dele fosse frustrada, ele foi ouvido por Jesus. Ainda que a sua expectativa seja frustrada, Deus está te ouvindo. Isso não é em vão. Amém? E o último ponto de hoje, vai dar tempo. A multidão é um ambiente revelador. A multidão sempre vai ser um ambiente revelador. O ponto não é que a multidão atrapalha. Isso é superficial. Como a gente sempre ouve, né? Sempre ouve isso. Ah, fica quieto, fica quieto. O ponto profundo é: a multidão sempre reage mal quando alguém rompe o nível de busca que ela considera confortável. Vou repetir para você entender. A multidão sempre reage mal quando alguém rompe o nível de busca que ela considera confortável. Isso é um problema. Ele estava lá gritando. O grito cego não incomoda por ser alto. Tá dando para entender? O grito do cego não incomoda por ser alto.
Até porque o cego teve que gritar. Se ele teve que gritar é porque todos estavam ali conversando, falando, ou, sabe? Imagina uma multidão. Ou você acha que todos foram andando no silêncio? Não. Imagine quantos que viram, né? Estavam vendo Jesus naquele local. Quantas pessoas que estavam ali fazendo o quê? Pedindo alguma coisa. Sim ou não, gente? Você não enxerga isso? Por onde andava Jesus, que a multidão o apertava, espremia, era pedindo alguma coisa, querendo alguma coisa. Então o problema que estava incomodando a multidão não era simplesmente o grito alto do cego. Não era. O grito do cego não incomoda por ser alto, mas porque ele expõe duas verdades que a multidão tenta esconder. Incomoda porque a autenticidade dele evidencia a distorção da multidão. Por que eu disse que a autenticidade dele evidencia, né? Coloca em evidência a distorção da multidão? Porque nesse momento a Bíblia relata que apenas esse cego teve a coragem de falar assim: Jesus, filho de Davi. Em outras palavras, está dizendo: eu não estou preocupado, eu não estou com medo. Se o poder opressor vier aqui acabar comigo, mas eu estou diante do Jesus, filho de Davi. E quando ele faz isso, ele evidencia a distorção dessa multidão que está apenas querendo Jesus que faça alguma coisa, que responde às suas vontades. E o segundo, incomoda quem clama porque revela que está apenas acompanhando o fluxo. Incomoda porque ele clama e acaba revelando que eles estão apenas acompanhando o fluxo. E a gente está cheio de exemplos nisso na Bíblia. Como eu falei agora, da própria mulher do fluxo de sangue, que os próprios discípulos não entenderam o que aconteceu naquele momento, não foi? E ele fala: alguém me tocou. Jesus para naquele momento e diz: alguém me tocou. O que os discípulos falam para ele? Mestre, como é que o senhor diz alguém me tocou? A multidão está te apertando, está te oprimindo, está te espremendo, tá? E o senhor vem dizer que alguém me tocou? Alguém te tocou? E aí Jesus então traz a palavra reveladora. Qual que é a palavra reveladora? Sim, alguém me tocou porque de mim saiu virtude. Quando a virtude sai em direção àquela mulher do fluxo de sangue, ao mesmo tempo uma denúncia está sendo feita. Qual que é a denúncia que está sendo feita? Que todo o restante da multidão está apenas seguindo um fluxo, sem saber o que é, sem saber o que está fazendo, sem entender, sem compreender, sem conhecer. Então o grito do cego, ele não é simplesmente ele não incomoda simplesmente porque é alto, mas é porque está denunciando o que está torto. Nós não queremos provar um prédio torto. Nós não precisamos provar que um prédio está torto. Como é que se prova que um prédio está torto? Construindo um Q1 reto ao seu lado. E aí você vai perceber que esse prédio está torto. Então nós não precisamos denunciar ou dizer para aquele prédio que tem nome e sobrenome que você está errado. O que você está fazendo aí está errado, porque Deus vai te condenar, Deus vai te jogar para o inferno, não sei o quê. O que essa pessoa precisa? Que um prédio reto, de retidão, esteja ao lado dele. Porque dessa forma ele tem referência do que é caminhar. Por isso Paulo diz: sede, pois, meus imitadores, assim como eu sou de quem? De Cristo. Glória a Deus. A ordem para ele ficar quieto não é sobre barulho, é sobre manter a espiritualidade no volume que não confronta ninguém. Nós queremos o evangelho que não nos confronte. Nós queremos o evangelho, as pessoas querem o evangelho que não nos traga incômodo, que eu quero continuar a minha vida do jeito que está, fazendo tudo do jeito que está, mas ao mesmo tempo eu tenho Jesus.
Então ele está dizendo, cala a boca, cego. Miséria. Fica quieto, cego. Eu botei exemplo, todos têm uma certa aceitação à espiritualidade, desde que o que acredito não seja incomodado pela mesma espiritualidade. Amém? Deu para entender? Sim? Só quando Jesus para e manda chamá-lo, a multidão muda o discurso. E a gente olha e parece que, né? Onde está? Volta um versículo, por favor, meu amor. Jesus parou e disse, chamem-no. Então, chamaram o cego, a mesma multidão que está dizendo, cala a boca, miserável. Cala a boca, infeliz. Aí está dizendo, tenha coragem, levante-se, ele está chamando você. E parece que, uau, que legal, a multidão agora está chamando o cego. Ela muda o discurso, mas não muda o coração. Deu para entender? E me diz se a gente não sabe fazer isso também. Se a gente não sabe mudar discurso, se a gente não sabe mudar a nossa forma de ser, porque alguém vai me ver, alguém vai falar, alguém vai isso, alguém vai aquilo. Por isso que eu digo que a mudança ela vai começar no coração. Ela muda o discurso, mas não muda o coração. Eles não passaram a crer, apenas se aliaram ao movimento mais forte do momento. Eles apenas se alinharam ao movimento mais forte do momento. Se Jesus passa direto e não fala com Bartimeu, a multidão já tinha mandado ele calar a boca, cego, tal, vamos embora, nós estamos certos. Porque Jesus, desculpa, cagou e andou para eles. Mas agora, como Jesus parou e falou com ele, opa, gente, então agora vamos chamar o cego porque o Jesus está chamando o cego. Não tem uma identidade, não tem uma definição, não sabe o que fazer, apenas se alinham, apenas vão conforme o rio. A multidão não tem diferença, a multidão não tem direção própria. Ela reage ao ambiente. E eu botei, a pergunta é, eu estou no caminho por causa dele ou porque a massa me trouxe até aqui? Eu estou no caminho entendendo quem ele é ou somente porque é uma boa vida. São boas pessoas. É uma boa filosofia. E quando você ouve a mensagem, quando você ouve a Bíblia, até quando você diz, aqui eu concordo, mas isso aqui para mim não dá não. Não concordo muito com isso aqui não. Não tem isso? A gente lê a Bíblia e algumas coisas a gente concordar e algumas coisas a gente não concordar e não. Aqui não, aqui eu não mexo, aqui eu não mudo. E são essas coisas. São essas coisas que Deus nos confronta e vai nos perguntando, menino ou homem? Meninos ou homem? Quem somos? Amém? Semana que vem a gente termina, que eu tenho mais coisas para falar. Pode falar, Bia.